Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você. Que o Espírito Santo venha hoje sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, motivar o nosso coração a acolher a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos é trazida pelo evangelista São Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita que tal coisa aconteça, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante deste evangelho hoje, aqui nós trazemos, a figura de Pedro. Pedro que primeiramente recebe um elogio, da parte do Senhor, Jesus que ali vai dizer para Pedro: olha, Pedro, porque Pedro professa a sua fé, Pedro, ele exprime a sua fé diante de Jesus. E Jesus vai dizer para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o homem que te revelou isso, mas foi o próprio Deus, que te revelou isso. Mas ao mesmo tempo, Pedro pisa na bola, E Pedro não suporta ouvir Jesus dizendo, trazendo o primeiro anúncio da sua paixão, Quando Jesus ali começa a dizer para os seus discípulos que a sua paixão está próxima, Que a sua morte está próxima. E Pedro ele não suporta, E Pedro ele quer poupar aquela situação. E aí Jesus vai dizer para ele: Pedro, afasta-te de mim, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não pensas como Deus, mas pensa como homem. Veja, irmãos, como muitas vezes dentro de nós também, é interessante, porque muitas vezes dentro de nós também reside este Pedro, Este Pedro que tantas vezes se coloca nesta condição, Reside dentro de nós essa luta, Ora pensamos como Deus, ora pensamos como homem. Ora deixamos a nossa razão gritar, ora deixamos o Espírito nos mover. E o Senhor hoje ele nos convida, a não somente professar a nossa fé como Pedro, mas a permitir que seja o Espírito Santo a nos mover. Que nós permitamos que o Espírito Santo de Deus venha mover o nosso coração, para que de fato sejamos estes como Pedro, aonde o Senhor pode edificar a sua igreja. Irmãos, será que Jesus pode edificar a sua igreja em nós? Será que ele pode edificar a igreja dele em você? Será que ele pode edificar a igreja dele em mim? E sim, ele pode, a partir do momento que eu e você nos deixamos ser alimentados pela fé e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Claro que o evangelho de hoje ele daria para nós um grande retiro, mas quero hoje
trazer ao nosso coração esta graça e que durante este dia nós possamos meditar esta palavra. Será que Cristo pode edificar em mim a sua igreja? Será que eu tenho expressado a minha fé no Senhor? O que tem gritado mais alto em mim? Apenas a minha razão ou de fato a ação do Espírito Santo? Que nós possamos hoje, diante desta palavra, fazer com o Senhor a nossa experiência e ouvir aquilo que Ele tem a dizer a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.